Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Nós temos notícia do Flamengo para passar para vocês aqui, já avisando que eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda, beira de avenida, vai passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhento e até mesmo gente falando, beleza? Mas vamos para as notícias, tá ok? Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dê um apoio pra gente, beleza? É o seguinte, rapaziada. Tá com saudade do Mengão? Então, domingo já tem jogo do Mengão. E a Ferj confirma Raulino de Oliveira como palco da estreia do Flamengo no Carioca. Volta Redonda, ok? O campo do Volta Redonda. Local ainda precisa de laudo de segurança da PM para receber a partida contra a Portuguesa no domingo. Esse jogo da Portuguesa valia pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Mas como vai ter um jogo da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 31, e o jogo seria dia 1º, se eu não me engano, tá? Aí ele foi adiantado. Com isso, o Sub-20, que teria apenas 2 jogos, vai ter agora 3 jogos para fazer e para o Felipe Luiz observar a base e começar a dar oportunidade para a base, porque fico vendo uns nomes que ficam querendo contratar aí, que na base tem gente melhor, beleza? Então, se você estava com saudade do Flamengo, o jogo contra a Portuguesa acontece no domingo, dia 11, essa semana, hoje já é dia 6, beleza? Então é essa semana, às 18 horas. E se eu não me engano, é com certeza transmissão pela GE TV no YouTube, tá ok? Porque a Globo vai transmitir o campeonato carioca desse ano. Então, o Flamengo só está esperando, vai liberar, porque já estava decidindo entre 3 campos, 3 estádios no caso, na verdade, e já foi decidido que ia ser o Raulino de Oliveira. Não acredito que vai ter algum problema, é aquelas verificações normais de início do campeonato, para seguir com o campeonato, ok? Então, se você estava com saudade de ver o Mengão jogar, nós vamos ver o Sub-20 como profissional jogando, beleza, rapaziada? Não se esqueçam, domingo às 18 horas, chique, né? Então vamos lá, faz 6 meses que o Flamengo jogou a Copa do Mundo de Clubes, e o Flamengo foi o único clube que não recebeu do governo ainda. 6 meses após o Mundial, o Flamengo é o único carioca sem receber cota de 1 milhão do governo. Não é muito dinheiro, beleza? Rubro Negro contesta a emissão de nota fiscal. Botafogo e Fluminense receberam valores em outubro. O que é isso? O Flamengo alega porque foi tipo assim, como vamos dizer assim, um stand que todos os clubes brasileiros montaram lá nos Estados Unidos para receber torcedores, vender camiseta, vender produtos do clube, fazer marketing, aquela coisa que todo clube faz. Como é nos Estados Unidos, aí o Flamengo diz que tem que ter uma nota fiscal dos valores que ele vai receber. Fluminense e Botafogo já receberam, não quero nem saber. Mas o governo brasileiro diz que não precisa da nota fiscal. Tá ok? Aí o Flamengo contestou e foi parar na PGR, entendeu? O Rubro Negro solicitou o pagamento no início de dezembro e contestou o governo da necessidade da emissão de nota fiscal como condição da transação. Beleza? Ela ignora não apenas a natureza de associação civil sem fins lucrativos no clube de regatas, como também o fato de se tratar de recursos não vinculados de imposto. Quer dizer, não é não vinculado, quer dizer, é vinculado a imposto. Então, se é vinculado a imposto, tem que ter nota fiscal. Tem gambiarra do governo. A gente sabe que tudo que vem do governo, se você ganha um dinheiro lá fora e quer transferir para cá, você vai pagar imposto. Então, você tem que ter uma nota fiscal. Mas o governo está falando que a Secretaria de Turismo informa que todos os pagamentos do governo do Estado têm cumprimento de exigências legais, incluindo a emissão de nota fiscal, conforme o contrato assinado. Só que eles não estão querendo dar a nota fiscal para o Flamengo, e o Flamengo exige a nota fiscal. E está enrolado. Tá ok? Tá ok? Rapaz. E isso aí, ó. Lá, o ISS prevê o desconto de 5% da cota, o que significa 50 mil reais. Então, se está previndo desconto, tem que ter a nota fiscal. Está muito estranho o governo não querer fornecer a nota fiscal para o Flamengo. Então o Flamengo é o único clube que ainda não recebeu o dinheiro lá da Copa do Mundo de Clubes desse aí. Ok? Olha lá, ó. E vamos lá. O Flamengo vai ter uma maratona de 12 jogos em 40 dias
logo no início da temporada. O Flamengo, que já veio de uma sequência de 78 jogos o ano passado, esse ano não vai ser diferente. Aí temos aqui, ó, só o time principal. Nós não estamos contando com os 3 primeiros jogos do Sub-20 não, tá? Então o Flamengo vai ter uma sequência pesada. Pesada. Vamos ver isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tem uma sequência aqui, ó. Flamengo e Vasco no dia 21. Fluminense e Flamengo dia 25. São Paulo e Flamengo dia 28. Dia 1º de fevereiro, Flamengo e Corinthians. Aí já vem dia 4/2, Flamengo e Internacional. Aí dia 7/2, Flamengo e Sampaio Correia. Aí dia 11/2, Vitória e Flamengo. 14/2, aí se o Flamengo chegar às quartas de finais do Carioca. E no dia 19/2, Lanús e Flamengo. 22/2, se chegar à semifinal no Carioca. E dia 25/2, Flamengo e Mirassol. Esse jogo pode ser transferido, tá? Que senão seria 13. Esse jogo pode ser mudado por causa da final entre Flamengo e Lanús pela Recopa. Porque veja bem, ó, 25/2 seria Flamengo e Mirassol. Só que no dia 26, um dia depois, tem Flamengo e Lanús. Então esse jogo do Mirassol pelo Brasileirão, ele vai ser transferido para uma outra data. Aí depois, no dia 1/3, tem a semifinal do Carioca, se o Flamengo chegar. Então o Flamengo pode jogar 12 jogos em apenas 40 dias. É muito jogo para um começo de temporada com o Flamengo com a pré-temporada curta. Vamos lembrar que o Flamengo não adiantou 6 dias ainda, porque na verdade eles vão voltar no dia 12 desse mês, que seria na segunda-feira que vem, e o certo seria voltar no dia 18. O Flamengo já está adiantando a pré-temporada dos caras, e mesmo assim, em 40 dias, o Flamengo pode fazer 12 jogos, se for avançando no Carioca. Que aí tem as quartas finais, semifinal e final. Se o Flamengo avançar, o Flamengo vai jogar 12 jogos em apenas 40 dias. Resumindo, o ano do Flamengo vai ser pesado. Infelizmente, nós vamos precisar de elenco, de uma boa preparação física, e essa pré-temporada, dependendo desses jogos aí, já pode começar a ir contundindo jogadores, tá? Porque os caras vêm com o corpo pesado já da próxima temporada, não descansar direito, pré-temporada curta, jogos um em cima do outro. Eu acho que o Flamengo vai ter que usar um pouco a base aí para dar um descanso para o seu time profissional. Eles não vão chegar no final do ano, não ganha nada. Porque aí é no final do ano que decide Libertadores, decide Copa do Brasil, decide Campeonato Brasileiro. E se os caras chegar arrebentado e quebrado, é a hora do vamos ver, e o Flamengo não vai ter perna. Eu acho que deveria usar ainda mais a molecada. Sinceridade pra você, a Recopa Sul-Americana. Olha, cara, primeiro jogo lá, mete a molecada pra jogar. Ah, perdeu de 3, dança. Depois tenta decidir aqui e ver o que vai dar. Entendeu? Ah, Recopa contra o Corinthians. Ah, mano, deixa o título pros caras. Tem que priorizar campeonatos importantíssimos. Beleza? Libertadores, Copa do Brasil e do Brasileiro. Esse nós temos que priorizar. Aqui já acaba no final do ano, nós vamos ter perna. E vamos lá, ó. E o Pedrinho, lá o dono do Cruzeiro hoje, reuniu o elenco do Cruzeiro e avisa que não vai vender Caio Jorge para o Flamengo. E disse que também não vai sair praticamente ninguém lá. E eles, eu vi até um boato, que eles queriam entrar na FIFA para processar o Flamengo por assediar, porque eles usaram o Felipe Luiz para conversar com o Caio Jorge. E eles interpretaram como assédio. Pô, mas conversou com a diretoria, conversou com o Pedrinho, conversou com o Caio Jorge, conversou com todo mundo. Eles estavam fazendo um acordo, tá entendendo? Então, ele avisou que o Flamengo, que ele não vai vender mais o Caio Jorge, e as negociações estão encerradas. Nem por os 50 milhões agora ele vende, porque ele não quer reforçar um rival direto, porque ele disse que o Flamengo é um rival do Cruzeiro nesse ano. Aliás, todo mundo é rival do Flamengo, né? Todo mundo quer ser rival do Flamengo. O Atlético quer ser rival, o Palmeiras quer ser rival, o Corinthians quer ser rival, o Cruzeiro quer ser rival, todo mundo quer ser rival do Flamengo. Fazer o quê? Ser grande, ser gigante, é isso. Tá todo mundo querendo estar no mesmo patamar que você, na mesma altura que você. Então eles se colocam como rival para dizer que eles estão na mesma altura que você.
Mas aí, só para dizer que agora as especulações com o Caio Jorge estão encerradas. O que você escutar falar sobre o Caio Jorge é pessoas querendo ganhar like, visualizações, audiência, é isso aí. Ele já reuniu e já mandou um recado e o Flamengo também já saiu fora da parada do Caio Jorge. Não temos mais Caio Jorge. Também não valia 30 milhões de euros. Nem muito menos 50. Beleza? E o Gabriel Brazão também não vem mais para o Flamengo. Por quê? Uma que a pedida do Santos era muito alta e o Gabriel Brazão decidiu que como ele ia vir para o Flamengo para disputar a posição com o Rossi, ele entendeu que ele ia ter poucos minutos para jogar. Então, ele preferiu ficar no Santos e não quer ir para o Flamengo justamente por isso. Beleza? Porque ele não quer ficar na reserva. Talvez ele sonhe com seleção, sonhe com outras coisas. E ele tem até qualidade para isso, beleza? Mas vai ter que melhorar um pouquinho, apesar de ser um puta de um goleiro, um bom goleiro, tá ok? E também a quantia. O Santos estava pedindo um valor de 12 milhões de euros num goleiro. É um bom goleiro? É. Essa quantia vale 77 milhões de reais. Mas o Flamengo achou a proposta muito alta. Então o Flamengo, por enquanto, está descartando, beleza? E vai buscar outro nome no mercado. E é mais pela vontade do jogador mesmo, que falou que prefere ficar no Santos, porque lá ele é titular absoluto. Ó, e sobre o Marcos Leonardo, o que pega no Marcos Leonardo aqui? O Marcos Leonardo, é muito difícil o Flamengo contratar o Marcos Leonardo, porque ele está bem na Arábia. O time da Arábia só vai liberar ele se for contratar um outro estrangeiro. Estão falando até de Lewandowski, eles querem nome. Lá o negócio deles é nome, para divulgar a liga deles. Beleza? E o Marcos Leonardo, que antes era como o Sub-23, agora já não pode mais. Sub-21. Agora já não pode mais e está sendo inscrito como estrangeiro. Então eles queriam liberar. Ou é ele ou é o Cancelo. Esse mesmo, é Cancelo o nome do rapaz. Aí um dos dois tem que ser liberado. Só que tem um problema. O salário dele é de 3 milhões de reais por mês. É alto pra caramba. Pro Flamengo seria alto. Ele teria que reduzir esse salário. E outra, ele custou ao time lá da Arábia, o Al Hilal, 40 milhões de euros. Eles não vão querer vender por menos. Porque eles não precisam de dinheiro. No mínimo eles vão querer o mesmo valor. 40 milhões de euros, filho. 40 milhões de euros. Quer ele? 40 milhões de euros. Tá ok? Ele é bem avaliado, mas não é o principal alvo por causa da característica do Marcos Leonardo. A pessoa até entende que dá para ele jogar no Flamengo, dá para ele jogar junto com o Pedro, mas não é o ideal que o Felipe Luiz procura. O estilo de jogo que o Felipe Luiz procura. Então, está difícil. Tá ok? E o Flamengo se posicionou, aliás, isso aqui tem muita vez aqui, ó. O Flamengo se posicionou sobre as especulações de mercado, sobre o que vem falando, um punhado de nome no Flamengo, de especulações, e o Flamengo diz que ele não está com pressa para contratar, que ele já tem alvos definidos, que seriam o zagueiro, o goleiro, esse atacante de mais movimentação, ok? O Flamengo já tem alvos definidos e vai com calma. Até porque essa janela de transferência não é a principal janela de transferência do mercado. A principal sempre é a do meio do ano, que vocês podem reparar que é sempre quando o Flamengo traz jogadores de melhores qualidades, é na janela do meio do ano, que quando abre a janela europeia, de verdade, final de temporada, começo de temporada, e começa aquelas movimentações, aqueles que eles acham que não vai dar certo mais, que ele não serve, o outro se interessa por outro, aí mexendo no elenco. Aí o Flamengo, é essa janela que o Flamengo interessa mais o Flamengo. E o Flamengo disse que o Flamengo já tem uma equipe qualificadíssima, que teve uma temporada histórica no clube e que não há tanto assim necessidade de reforço. O Flamengo sabe que precisa qualificar o elenco. Mas não é assim como a turma está pensando, nossa, tem que contratar urgentemente. Não, ele acredita nesse elenco, acredita que esse elenco pode conquistar títulos e tem qualidade para conquistar títulos novamente. E que não tem pressa para qualificar o elenco, beleza? E ele já tem planos definidos, ainda falou das especulações de mercados com interesses diversos. A gente sabe que interesse diverso é ganhar views aqui, é empresário falando, soltando bombinha aqui para qualificar também e colocar os jogadores dele no mercado.
É isso, beleza? E um deles aqui, que eu tô falando aqui, é que ontem eu até falei, esqueci o nome, é o David Washington. A turma fica falando desse David Washington. Esse David Washington é ruinzinho. É ruinzinho. O Chelsea comprou ele por 15 milhões de euros do Santos. Aí foi pro Chelsea, não vingou nada. Aí o Chelsea não tinha o que fazer com ele, emprestou ele pro Santos de novo. Ele veio pro Santos com um time ruim. Um time ruim que brigou para não ser rebaixado e também não conseguiu jogar no Santos. Agora ele volta pro Chelsea, o Chelsea não sabe o que faz com ele. Aí a turma fica especulando ele no Flamengo. Tá ok? Então é o que o Flamengo acabou de falar. Muitas especulações, interesses de empresário, interesses de pessoas da mídia para querer ter notícia. E o Flamengo já falou, não tenho pressa. O elenco nosso é qualificadíssimo, é campeoníssimo, tem qualidade para conquistar de novo os campeonatos e disputar todos os campeonatos, entendeu? E o Flamengo não tem pressa, que a principal janela é a do meio do ano. Beleza, rapaziada? Então essas são as notícias, beleza? Então deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube indique nosso canal para outras pessoas aí, beleza? O YouTube deu uma travada no nosso canal que tá horrível. Mas você vai nos ajudar aí, tá ok? Tamo junto e até o próximo vídeo.